Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com o primeiro vídeo de as primeiras impressões dos animes da temporada de verão de 2022, tá? De antemão já peço desculpas porque a gente teve um pequeno problema e a gente não conseguiu lançar as duas partes, que seria a parte com as continuações, mas na próxima temporada vai tudo sair certinho, bonitinho, com todo o guia pra vocês, tá bom? E o anime que a gente escolheu pra falar, pra abrir essas primeiras impressões foi ele. Diferente, que a gente não estava esperando que fosse bom, a gente achava que ia ser ruim, por causa até mesmo do banner dele, que é um banner meio estranho, ele não é uma coisa assim muito agradável de se olhar, que é o Isekai Oji-san. Ele que é uma obra baseada em um mangá e foi produzido pelo estúdio Atelier Pondark. E é um anime que eu não estava assim, tipo, quando eu fiz o guia, eu não fiquei muito esperançosa, não tinha muita expectativa sobre esse anime, porque é um Isekai, e quando a gente, assim, só de você ouvir a palavra Isekai, você já fala, será que vai ser bom? Vai ser mais um Isekai genérico, assim, porque é 1 em 1 milhão que aparece, né? A gente sabe que Dungeon faz muito sucesso, a gente sabe que o Slime faz muito sucesso, que a Katarina faz muito sucesso, mas sempre que você vê essa palavra Isekai, você fala, putz, mano, que negócio que é que vai vir, né? Re:Zero também, que foi, tipo, é um Isekai e tipo, se tornou muito famoso. Sword Art Online, o próprio Tate no Yusha. Então, todo mundo já fica assim naquela coisa, né? Ah, é um Isekai, será que vai ser bom ou será que vai ser genérico? E eu achei ele um Isekai muito diferente do normal, assim, ele é totalmente diferente de tudo que a gente esperava, tanto que eu achei que a nota dele seria baixa no My Anime List, mas ela tá passando de 7 já, 7,50 e pouco já, quase 8, então as pessoas estão gostando, e eu particularmente gostei bastante do primeiro episódio. Até então eu só assisti o primeiro episódio, eu tenho que assistir os demais episódios, que acho que só saiu o segundo, né, mas tudo bem. E ele é um Isekai totalmente diferente, porque o que acontece ali? Normalmente as pessoas ou elas morrem e vão para algum outro mundo, né? O famoso Tensei. Quando a gente vê lá Tensei, fulano, aqueles nomes gigantescos, enormes, é um Tensei. E quando a gente vê o Isekai, normalmente o Isekai ele tem um nome menor. E esse aí é o Isekai Oji-san. O que aconteceu com esse cara? Esse cara, quando ele tinha 19 anos, eu acho que é isso, ou 17, ele tava no colégio, ele sofreu um acidente e ficou em coma. E nesse acidente, durante esse coma, ele foi pra um outro mundo, ele foi pra um outro lugar, tipo, ele foi transportado pra um Isekai. Aí o que acontece? Depois de muito tempo, já nos dias de hoje, ele despertou do coma. E ele voltou, eu acho que ele morreu lá no mundo do Isekai lá, e ele voltou pro corpo dele original, e aí ele acordou do coma, e ele fala que ele tem poderes, que isso e tudo mais, e o sobrinho dele, que é uma pessoa que tá responsável por cuidar desse tio dele, ele não acredita muito até que ele vê com os próprios olhos ele lançando magias que ele aprendeu no outro mundo, só que ele não conseguia lançar aqui, porque ele tava com aquela mente falando o dialeto que ele falava no Isekai, só que aí ele começou a pensar em japonês, nas magias, e falar a magia em japonês, e aí o bagulho deu certo, e aí o menino ficou tipo, meu Deus do céu, meu tio, ele lança magia, como assim? Eu não tô entendendo, você é mágico mesmo, você veio de outro, como assim? Você foi pro outro mundo? E aí ele começa a perguntar pra ele o que aconteceu, e aí o tio dele acaba contando pra ele as aventuras dele, né, o que aconteceu lá no outro mundo. Ele fala que lá no outro mundo, os personagens, né, as pessoas eram muito bonitas, né, e ele, quando foi transportado, ele foi com a aparência que ele tinha, e aí pra eles, ele era muito feio, e ele era tratado como um diferente, assim, sabe, um orc, ele era pior que os bichos lá, e aí todo mundo não gostava dele, ele era o Yusha daquela, né, ele era o herói daquele lugar, só que as pessoas não respeitavam ele porque ele era feio. E uma coisa, gente, a gente não sabe o nome do Oji-san porque tá como Oji-san mesmo, ele só chama ele de Oji-san, então ficou Oji-san. E aí ele fala que tinha uma mulher, acho que é uma elfa, que ficava na party junto com ele, lá na party junto com ele, só porque tinha que ficar alguém, sabe? Ele tinha uma party, só que as pessoas lá detestavam ele, e ela é tsundere, então ela fica falando que não gosta dele, mas a gente percebe que ela é a única que acho que viu a essência dele, né? E ela meio que ficava com aquela coisa, tipo, ai, não gosto de você, mas aí sempre ela tava perto dele, tentando ajudar ele, tentando salvar ele, fazendo coisas pra ele. E aí, esse menino, ele ouve essas histórias, a gente vai vendo através de um negócio que é tipo uma magia, que ele mostra as memórias dele, e a gente vai vendo o que aconteceu, né, nessa vida passada dele, e ele vai mostrando pro sobrinho dele, e o sobrinho dele, tipo, fica meio que, nossa, mano, como assim? Não tô entendendo. E ele aproveita que o tio dele tem magia pra poder fazer vídeos pro YouTube.
vídeos de magia mesmo, tipo ele fazendo truques no YouTube e o povo fica achando que é truque falso. E com isso ele conseguiu, assim, tipo, várias visualizações, mesmo com os haters, né, que normalmente a gente fala assim, a gente xinga muito os haters, mas não xinguem tanto os haters, tá, gente, porque os haters dão ibope. Quanto mais eles hateiam a gente, porque pra eles hatear alguma coisa, eles têm que assistir. E aí ele vai chamar o grupinho dele vai assistir. Aí mesmo que você veja lá aqueles comentários retardados, o que você faz? Você deleta os comentários, mas os views que os haters já deram estão ali. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, gente, que como o tio dele, ele foi transportado quando ele era adolescente, era lá nos anos 90 e tinha guerra de console entre a Sega e a Nintendo? Acho que é Sega e Nintendo. E aí ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta pro sobrinho dele é quem venceu a guerra dos consoles, a Sega ou a Nintendo? E aí ele fica tipo, Sega? Mas que, tipo, quem é Sega? Sega não existe mais. E ele fica desolado, né? Porque agora a gente sabe que a guerra tá lá da Sony, né? A gente tem a Nintendo, as sobreviventes foram a Sony, Nintendo e agora o Xbox, né? Do Ocidente. Mas não existe mais a Sega faz só jogo. E ela não tem mais console. O Dreamcast morreu e ficou por isso mesmo. E ele fica tipo, meu Deus, como assim isso aconteceu? E ele vai ter que explicar pra ele, porque ele é uma pessoa que voltou, né? Ele viveu nos anos lá 90, né? E aí ele voltou e todas essas tecnologias ele não conhece, ele passa a conhecer, assim, tipo, ele é uma pessoa que aprende muito rápido as coisas, porque o sobrinho dele dá pra ele um notebook e ele já começa, tipo, a mexer lá, entender as coisas, ele aprende muito rápido, fazer compras pela internet. E aí o que ele faz? O que ele faz, né? Porque, tipo, ele aproveita que ele voa, ele tem essa magia, né? Ele desenvolveu essa habilidade no outro mundo. O que ele faz? O cara fala assim, pra pagar o frete fica tanto, mas se você retirar na loja que fica, sei lá, 1000 quilômetros, por exemplo, sei lá, tipo, na outra cidade, é tipo frete gratuito, você não retira gratuitamente na loja. O que ele faz? Ele compra e retira gratuitamente. Aí ele, o que ele faz? Ele teletransporta, ele voa pra até a loja no outro lugar pra retirar o produto. E aí eles se ligaram, né? Então falar, ó, fica aí, compra esse daqui, ó, e retira lá. Porque pra eles eu acho que sai mais caro o frete do que o produto. Então ele fica ligado no produto, aí ele pede pra retirar na loja, aí o tio dele vai voando pra loja, retira e sai muito mais barato do que se ele comprasse pagando o frete. Não, eu lembrei, gente, é que ele fica pegando as coisas nos leilões. Então, tipo assim, no leilão, quando você dá o lance, se ninguém dá o lance, tipo, dei 30 centavos de lance. Aí a pessoa dorme ou não dá mais lance, você paga 30 centavos. Só que às vezes o frete, tipo, 1.500 ienes. Então você vai pagar mais caro no frete do que no produto. O que ele faz? Você tira na loja, vai lá, busca o negócio, paga 30 centavos. Tipo, muito, muito, muito barato, assim. Tipo, e ele fica aproveitando disso do tio dele. E esse primeiro episódio foi introduzindo isso, e me mostrando o que aconteceu e tal, e coisa. E ele é um tio mágico, né? Ele tem essas habilidades que ele adquiriu no Isekai. Não sei como que ele tem, mas ele desenvolveu, alguma coisa ligou no cérebro dele que ele desenvolveu essas habilidades. E agora o que ficou pra mim é o que? A gente vai continuar vendo só as memórias dele nos quadradinhos que ele mostra, né, nos fragmentos de memória, o que aconteceu com ele, ou se de fato uma parte do anime a gente vai pra aquela época onde ele tava no Isekai, ele contando e a gente vai pra aquela época, ou se vai ficar só aqui no mundo atual e ele passando esses fragmentos para o sobrinho dele sobre o que aconteceu. E uma coisa que me deixou muito intrigada foi que no pôster, alguns personagens do mundo Isekai onde ele foi, aparecem em outra forma no mundo real. Então será que esses personagens, eles foram transportados para o mundo dele, ou eles são reencarnações dessas personagens, dessas pessoas, né, do outro mundo, e se vão reconhecê-lo aqui nesse novo mundo, e se vão se juntar a ele de alguma forma, vai acontecer uma amizade, alguma coisa, se eles vão fazer, o que eles vão fazer, tipo, nessa nova época, né, nessa nova era. No mais, eu acho que é isso, gente. Falando sobre a animação em si, eu esperava que ela fosse um pouco mais dinâmica, eu achei ela meio estática em alguns momentos, eu achei que ia ser animação, tipo, animação. Mas às vezes ela parece um pouco a animação daquele anime do mafioso lá, que eu esqueci o nome, que era tipo frames em PowerPoint, sabe? Às vezes ele fica meio assim, ele tem as animações, mas às vezes ele fica meio estático, cenas estáticas, sabe? Só desenhadas e diálogos acontecendo e onomatopeias pulando na tela. Eu achei que ia ser um pouco mais dinâmico, mas acho que é só isso. Mas no mais, assim, eu gostei muito do anime e gostei da proposta do anime, porque a história é totalmente diferente. Uma pessoa que voltou de um Isekai, ela não tá no Isekai, ela voltou pro mundo real. E aí eu quero saber
saber o que vai acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, né, desse review, dessas primeiras impressões. Quero saber de vocês agora, se vocês estão assistindo ou vão assistir esse Kaio de Sun, deixa aí nos comentários. E não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. E não se esquece também que você nos ajuda deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais e no nosso canal de live. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!